esse assunto, principalmente acerca da nossa missão e do nosso propósito aqui nessa terra, esse é o assunto mais importante. E essa pergunta que eu já fazia desde o início do meu ministério, eu encontrei a resposta estudando a escatologia bíblica. Eu consegui entender que o propósito de ainda estarmos aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, o propósito de você ainda estar aqui nessa terra, ele é revelado a nós. Deus não escondeu isso. É óbvio que os filósofos ao longo dos séculos buscaram responder essas perguntas, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, e isso não é nenhum segredo para nós. Há um propósito de Deus para a igreja ainda estar aqui nessa terra. É óbvio que nós servimos a Deus, fomos salvos, fomos resgatados, mas por que ainda a igreja está aqui? Qual é a razão de nós ainda estarmos aqui nessa terra? Não era melhor você ser salvo, ser resgatado, né? Ser redimido, ser comprado pelo sangue de Jesus? Você então morrer e já ir para o céu? Não era a melhor coisa? Ficar fazendo o que aqui nessa terra? Será que o propósito que Deus tem para a sua vida, o único propósito de Deus, é que você viva os seus dias, trabalhe, ganhe muito dinheiro, né? Pague suas contas, se aposente na beira da praia ou na beira de um rio, eu não sei aonde você sonha passar o resto dos seus dias? Será que o único propósito de Deus para a sua vida é isso? É no estudo do reino de Deus, é no estudo das profecias escatológicas, é no estudo do triunfo do reino de Deus no fim dos tempos, é estudando essa verdade do reino dos céus que nós entendemos o nosso propósito aqui nessa terra. E é acerca desse propósito que nós vamos estar tratando nesse curso, é acerca do propósito da igreja que nós vamos estar meditando, é como esse propósito se encaixa nos eventos escatológicos, até porque esse propósito dado por Deus, ele um dia será cobrado por Deus a nós iremos prestar contas diante de Deus da forma como cumprimos, como realizamos esse propósito, e nós entendemos também que as recompensas e o resultado desse acerto de contas, as recompensas pelo serviço prestado ao reino de Deus são eternas. Então, tudo isso está conectado, nosso propósito original com a nossa vida na eternidade. Tudo isso está conectado e é o que nós iremos entender aqui no Seminário do Reino. Eu tenho absoluta certeza que Deus vai tratar com o seu coração, vai corrigir as suas prioridades, vai reorientar a sua vida para viver por um propósito maior. Talvez você tenha dedicado a sua vida em busca de criar os seus filhos, de dar uma condição de vida melhor aos seus filhos, aos seus netos, cuidar da sua família. Todos esses propósitos temporais são propósitos nobres que se encaixam sim dentro do propósito que Deus tem para nós, mas acima de tudo, nós precisamos entender que há uma vocação, há um ministério, há um propósito eterno, há um propósito original que Deus estabeleceu lá no início, lá no Éden, quando Deus criou o homem, quando Deus plantou um jardim e colocou o homem naquele jardim para administrá-lo. É naquele propósito que Deus tem ao criar o homem que nós entendemos o nosso propósito. O propósito que Deus entregou a Adão e por que Deus criou Adão é o mesmo propósito porque Deus nos criou. Nós, que somos descendentes desse primeiro homem de Adão, nós também carregamos a imagem e semelhança de Deus em nós, nós carregamos esse propósito. E nós vamos entender, principalmente nesta aula, nesse módulo 1, na aula de número 1, como esse propósito foi estabelecido, a perda desse propósito e o resgate desse propósito em Cristo Jesus. Se nós pretendemos entender qual é o propósito de Deus para nós, se nós pretendemos entender qual é o propósito de Deus para a minha vida agora, os próximos 50, 30, 40 anos que eu tenho, não sei quantos anos você ainda tem para servir o reino de Deus, mas se você pretende entender qual é o propósito de Deus na sua vida, ainda nessa terra, nós precisamos voltar ao propósito original.
Vamos ler Gênesis no capítulo de número 1. Eu espero que você tenha sido abençoado através desse vídeo. Este é apenas um trecho de uma das aulas do Seminário do Reino. Se você deseja estudar conosco, acesse agora mesmo o site do Instituto Bíblico do Reino Unido. Acesse www.estudeescatologia.com e venha estudar conosco. Deus te abençoe.